Fala galera, vamos para mais um vídeo para esse sábado 21 de outubro, um sábado de bastante jogos. Separei para vocês 12 palpites com duas opções de aposta por jogo e no final do vídeo teremos 2 bilhetes prontos para você estar investindo. Antes peço para que se inscreva quem ainda não é inscrito e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante, você não perde mais do que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado, então vamos para os jogos. Antes de seguir com os palpites para esse sábado, quero aqui apresentar o nosso Instagram, @elolepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram estará disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça seu cadastro e realize a aposta a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack estará disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Vai lá, clique no link e faça seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos, temos o grupo fechado e o chat livre. E se desejar participar de um de nossos grupos, o link estará disponível na descrição do vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado 21 de outubro, começando aqui pela Premier League, partida entre Liverpool e Everton. Na classificação, o Liverpool quarto colocado com 17, o Everton 16º colocado com 7 pontos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Everton vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Liverpool jogando em casa vem de 5 vitórias seguidas. O Liverpool que na próxima semana tem compromisso marcado pela Liga Europa fase de grupos, recebe a equipe do Toulouse jogando em casa. Então para esse confronto contra a equipe do Everton, eu vou deixar aqui para vocês, primeira opção de aposta, a vitória do Liverpool. Nos últimos 5 jogos em casa do Liverpool, jogando contra a equipe do Everton, foram 4 vitórias para a equipe da casa e 1 vitória para a equipe do Everton. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela La Liga, a partida entre Real Sociedade e Mallorca. Na classificação, Real Sociedade sexto colocado com 15 pontos. Mallorca 15º colocado com 8 pontos. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Mallorca vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Real Sociedade jogando em casa venceu 3 e empatou 2. O Real Sociedade que na próxima semana tem compromisso marcado pela fase de grupos da Liga dos Campeões, vai até Portugal receber a equipe do Benfica fora de casa. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, a equipe do Real Sociedade ficou no empate em 1-1 jogando fora de casa. A ODD está marcando a 1,55 para a equipe da casa. Palpite que vou deixar para esse jogo de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscado, Real Sociedade para vencer. Agora pelo campeonato italiano, partida entre Verona e Napoli. Na classificação, a equipe da Napoli quinto colocado com 14 pontos. O Verona 16º colocado com 8. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Verona vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A Napoli jogando fora de casa vem de 3 vitórias e 2 empates. A Napoli que na próxima semana tem compromisso marcado pela fase de grupos da Liga dos Campeões, recebe a equipe do União Berlim jogando fora de casa. Então para esse jogo contra a equipe do Verona fora de casa, vou deixar aqui para vocês na opção de escanteios, acima de 8 escanteios, como segunda opção de aposta na linha de gols over 2,5. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, ficaram no 0-0. Esse é o palpite que vou deixar para vocês acima de 8 escanteios, como segunda opção de aposta mais arriscado na linha de gols over 2,5. Campeonato alemão, partida entre Darmstadt e Red Bull Leipzig. Na classificação, a equipe do Leipzig sexto colocado com 14. O Darmstadt 11º colocado com 7 pontos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe mandante vem de 2 vitórias seguidas. O Leipzig jogando fora de casa vem de 4 vitórias seguidas. O Leipzig que na próxima semana tem compromisso marcado pela fase de grupos da Liga dos Campeões, recebe a equipe do Estrela Vermelha jogando em casa. Então para esse jogo contra a equipe do Darmstadt jogando fora de casa, o palpite que vou deixar para vocês na linha de gols over 2,5 como opção única de aposta. Ainda pelo campeonato alemão, partida entre Wolfsburg e Bayer Leverkusen.
Na classificação, Leverkusen líder com 19 pontos, Wolfsburg sétimo colocado com 12, jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Wolfsburg vem de 3 vitórias seguidas. O Leverkusen jogando fora de casa venceu 4 e empatou 1. O Leverkusen, que na próxima semana tem compromisso marcado pela fase de grupos da Liga Europa, recebe em casa a equipe do Karabag do Azerbaijão. Então, para esse jogo dificílimo fora de casa contra a equipe do Wolfsburg, eu vou deixar aqui para vocês na linha de gols over 1,5 como segunda opção de aposta mais arriscado, Leverkusen para vencer, ou você pode pegar Leverkusen com empate. Voltando para a Premier League, partida entre Manchester City e Brighton. Na classificação, a equipe do City, terceiro colocado com 18, o Brighton, sexto colocado com 16 pontos, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. A equipe do Brighton, ele vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Manchester City, jogando em casa, vem de 5 vitórias seguidas. O City, que na próxima semana tem compromisso marcado pela fase de grupos da Liga dos Campeões, recebe a equipe do Young Boys fora de casa. Então, para esse jogo contra a equipe do Brighton, um jogo em casa praticamente fácil para a equipe do City. O palpite que vou deixar para vocês é de City para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols over 2,5. Campeonato italiano, partida entre Torino e Inter de Milão. Na classificação, a equipe da Inter, segundo colocado com 19 pontos. O Torino, 14º colocado com 9 pontos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Torino empatou 3 e venceu 2. A Inter de Milão, jogando fora de casa, empatou 1 e venceu 4. A Inter, que na próxima semana tem compromisso marcado pela fase de grupos da Liga dos Campeões, recebe a equipe do Salzburg jogando em casa. Então, para esse compromisso contra a equipe do Torino jogando fora de casa, o palpite que vou deixar para vocês é de acima de 1,5 gols, como segunda opção de aposta fora com empate. Volto daqui pelo campeonato alemão, partida entre Mainz e Bayern de Munique. Na classificação, o Bayern terceiro colocado com 17. O Mainz 17º colocado com 2 pontos em 7 jogos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Mainz vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Bayern jogando fora de casa vem de 4 vitórias e 1 empate. O Bayern, que na próxima semana tem compromisso marcado pela fase de grupos da Liga dos Campeões, recebe a equipe do Galatasaray fora de casa. Então, para esse compromisso contra a equipe do Mainz, jogando fora de casa, o palpite que vou deixar para vocês é de over 2,5. No último encontro marcado entre as equipes em jogos direto, o Mainz venceu jogando em casa por 3-1. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês na linha de cantos acima de 8 escanteios. Agora pela La Liga, a partida entre Sevilla e Real Madrid. Na classificação, Real Madrid líder isolado com 24 pontos. O Sevilla, 14º colocado com 8 pontos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Sevilla empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. O Sevilla, que na próxima semana tem compromisso marcado pela fase de grupos da Liga dos Campeões, recebe a equipe do Arsenal jogando em casa, um jogo bem dificílimo. Já a equipe do Real Madrid jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. O Real Madrid também tem compromisso marcado pela Liga dos Campeões, fase de grupo na próxima semana. Vai até Portugal, joga fora de casa contra a equipe do Braga. Então, para esse jogo entre Sevilla e Real Madrid, na casa do Sevilla, o palpite que vou deixar para vocês é de acima de 1,5 gols. Você pode pegar nessa linha de gols como segunda opção de aposta Real Madrid para vencer. Passando aqui na próxima tip, partida entre Celta Vigo e Atlético de Madrid. Na classificação, o Atlético de Madrid, quarto colocado com 19. O Celta Vigo, 18º colocado com 6 pontos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Celta empatou 2 e perdeu 3. O Atlético de Madrid, jogando fora de casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. O Atlético de Madrid, que na próxima semana tem compromisso marcado pela Liga dos Campeões, fase de grupos, recebe a equipe do Celtic fora de casa. Então, para esse jogo contra a equipe do Celta Vigo fora de casa, o palpite que vou deixar para vocês é de aposta única acima de 1,5 gols. Campeonato francês, partida entre Nice e Olympique de Marseille. Na classificação, a equipe do Nice, segundo colocado com 16, Marseille, sexto colocado com 12. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Nice empatou 3, venceu 1 e perdeu 1.
O Marcelo jogando fora de casa vem de 2 derrotas seguidas. O Marcelo que na próxima semana tem compromisso marcado pela fase de grupos da Liga Europa. Recebe a equipe do AEK da Grécia jogando em casa. Então para esse jogo contra a equipe do Nice jogando fora de casa, o palpite que vou deixar para vocês é na linha de gols. Você pode pegar acima de 1,5 gols como segunda opção de aposta Nice com empate. Brasileirão Série A, partida entre Bahia e Fortaleza. Na classificação, Bahia é o 14º colocado com 31. Logo acima, Fortaleza, 8º colocado com 42. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Bahia vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fortaleza jogando fora de casa, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, ficaram no 0 a 0. A ODD está marcando a 2,20 para a equipe da casa e 3,40 para a equipe visitante. Palpite que vou deixar para esse jogo é de acima de 1,5 gols como segunda opção de aposta fora com empate. E passando para a próxima e última tip, ainda pelo Brasileirão Série A, partida entre Botafogo e Atlético Paranaense. Na classificação, Botafogo líder com 58, Atlético Paranaense sexto colocado com 44. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Botafogo empatou 2, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. A equipe do Atlético Paranaense jogando fora de casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, Atlético Paranaense venceu jogando em casa por 1 a 0. A ODD está marcando a 1,91 para a equipe do Botafogo. O palpite que vou deixar para vocês é de ambas as equipes marcam como segunda opção de aposta mais arriscado, o over 2,5. Passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado 21 de outubro. Pegamos aqui para vocês uma duplinha de over 2,5 mais IBA de Munique e over 1,5 Real Madrid, Real Sociedade e Mallorca. Essa dupla gerou um DD de 1,87. Já no segundo bilhete pegamos aqui para vocês a vitória do City contra a equipe do Brighton a 1,40 e a vitória do Real Madrid contra a equipe do Sevilla a 1,80. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui.